Olá, pontualmente meio-dia e meio. Começa agora o Meio-Dia Catarina. Nós ficaremos juntos até 1 da tarde dessa terça-feira, dia 19 de setembro. E aqui, sempre lembrando, você tem espaço garantido para dar a sua opinião, falar sobre os problemas do seu bairro, nos criticar de maneira construtiva, de preferência, né? Mas se quiser desabafar, também não nos importamos. E também você pode nos dar sugestões de pauta. E como fazer isso? Muito fácil, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso às redes sociais, então escolha a que esteja mais próxima de você. Nós estamos no Twitter e no Instagram em @meiodiacatarina. A nossa fanpage do Facebook é /meiodiacatarina. Catarina. E além disso, você também pode interagir conosco através do WhatsApp no 489-9608-7554. Pois bem, e toda terça-feira é dia da presença aqui em nossos estúdios do nosso comentarista de segurança pública, o agente especial da Polícia Federal, Edgar Lopes. Boa tarde, Edgar, tudo bem? Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. Olha só, Edgar, hoje nós vamos falar sobre a banalização da vida, tendo como base os últimos assassinatos registrados aqui em Santa Catarina. E recentemente imagens circularam nas redes sociais em que jovens, de maneira assustadora e até sarcástica, assassinaram um outro rapaz. O caso teria sido registrado aqui na Grande Florianópolis. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão da banalização da vida como um todo, no sentido de crimes que às vezes parecem tão inocentes, né, iniciam de maneira inocente, como, por exemplo, um furto de um celular ou de qualquer outra coisa, e termina com um assassinato. Perfeito, Gustavo. Nós tivemos dois casos bem emblemáticos, que foi o assassinato de um rapaz de 17 anos, na pista de skate, na beira-mar, onde ele foi atingido por golpes de faca, 4 golpes no seu tórax. Provavelmente crimes de natureza dessa juventude que está transviada. Uma juventude sem nenhum interesse em melhorar para o futuro, sem a falta de estudo suficiente e com uma estrutura que coíbe esse tipo de crime muito deficiente. O outro caso foi o assassinato de um possível turista na praia do Moçambique, onde os jovens, além de tentarem e fazerem a morte desse rapaz, gravaram, sorriam e brincavam. O quanto vale a vida do ser humano? Até que ponto nós temos que aturar isso? Será que um pai e uma mãe estão satisfeitos com essa situação que vemos passando? Será que nossas leis, será que os nossos políticos observam isso? Essas são as perguntas que nós temos que ter, Gustavo. E tem um detalhe importante, quando a gente vai para um debate, por exemplo, de redução da maioridade penal, que muitos desses casos envolvem jovens, né? Se fala muito, mas em países onde há a redução da maioridade penal, não há uma consequência direta na questão do crime em si, né? Incidência na diminuição do crime. Mas o fato é que a redução da maioridade penal busca a não banalização de penas tão brandas para crimes tão bárbaros que a gente encontra, e sim um castigo como é o Código Penal, e tem que ser, né? Perfeito, Gustavo. A diferença é que nós temos que fazer essa abordagem e essa comparação está principalmente na educação no outro país, né? A maneira de como esse cidadão é formado. No nosso país, a nossa educação é pífia. E a segunda, nós temos uma estrutura de combate a crimes totalmente ultrapassada. Não adianta mudar secretário, ministro da Justiça, sem que a estrutura mude. A nossa estrutura só é comparável aos países da África. Nenhum país de primeiro mundo tem a polícia e tem órgãos de segurança da maneira que nós temos. O que você veria como talvez uma solução para a gente, numa escalada tão grande que tem, né, normalmente violência, proporcionalmente Florianópolis, Rio de Janeiro está ali, né? Se a gente for colocar proporção de habitantes lá e aqui, mas a escalada da violência como um todo, o que você colocaria talvez como uma solução, não que imediata, mas que pudesse ser resolvida em um longo prazo, talvez? O longo prazo, Gustavo, seria a mudança das leis, né? Realmente uma mudança das leis, uma estrutura melhor na educação brasileira e leis que realmente coíbam, que proíbam. Eu vou dizer aqui, muita gente vai até me chamar agora de louco. Até pensar em pena de morte nós temos que pensar assim. Temos que pensar para determinados crimes. Uma prisão perpétua para outros crimes. Reincidência não é normal. Em nenhum lugar do mundo isso é normal. Você cometer um crime é uma coisa. Agora, você ter reiteradas vezes esse crime, nós temos que pensar. Será que é um cidadão? Será que é um ser humano? Um ser humano consegue fazer um estupro, né? Vários com um estupro coletivo, mas você não vê um animal fazer isso.
Nós temos que pensar dessa forma, temos que analisar. E aí a gente está discutindo também a questão de tipos de crimes que seriam os crimes hediondos, né? Onde latrocínio, estupro, feminicídio, uma série de outros crimes, aí sim, crimes hediondos e, claro, ter um sistema carcerário preparado para isso que a gente não tem ainda também. Exato. Essa seria uma solução muito rápida, né? Uma tentativa de uma solução muito rápida, mas a longo prazo você tem que mudar toda a estrutura, o arcabouço educacional do país, o arcabouço de segurança pública do nosso país, e isso seria a longo prazo. Teríamos que mudar sim e copiar coisas boas de um país mais bem desenvolvido que o nosso. Edgar, agradeço muito a sua participação e lhe espero aqui novamente na semana que vem. Gustavo, eu que agradeço a participação, uma boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Muito bem, e foi lançada em Florianópolis a EFAP 2017. O evento acontece em outubro, lá em Chapecó, e completa 50 anos de realização, justo no ano de aniversário de 100 anos de emancipação do município. Considerada referência para o Brasil e para os países do Mercosul, a exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Chapecó é uma das poucas feiras multissetoriais do país que mantém há 5 décadas um evento integrado e de promoção para uma região, a de Chapecó. O evento completa 50 anos de realização. É a festa dessa grande região, do nosso grande oeste, o momento de nós mostrarmos a nossa pujança e, acima de tudo, de fazermos uma grande festa, né? Uma festa com grandes shows para atrair a população para ver a nossa feira, fazermos negócios, é muito importante, mas acima de tudo fazer festa e comemorar os 50 anos da feira e os 100 anos de Chapecó. A expectativa é que 400 mil pessoas visitem a feira nos 10 dias de evento, que deve gerar 3.500 empregos temporários. A previsão do movimento econômico proporcionado pela feira para a região é de 13,5 milhões de reais. Nesse momento é que você starta os negócios, então a expectativa é que tenhamos aí mais de 13 milhões de negócios e com uma população flutuante de visitantes em torno de 400 mil pessoas. Particularmente eu acho que nós vamos transpor esses números, mas com cautela é isso que estamos projetando. Neste ano, a EFAP, que é promovida pela Prefeitura Municipal, acontece de 6 a 15 de outubro. Nos dias 6, 9 e 10, a entrada é franca. São esperados 400 expositores no Parque de Exposições Tancredo Neves. Muito bem, pacientes com câncer realizaram hoje pela manhã uma marcha em defesa do CEPAM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis. Cerca de 200 pessoas saíram da sede do centro, no bairro do Itacorubi, e caminharam em direção ao centro administrativo do governo, lá na SC 401, com faixas e cartazes e também cruzes brancas, simbolizando as pessoas que já morreram. Os manifestantes pediam para que o centro não feche as portas, já que muitos pacientes dependem do atendimento no local. Há meses, a instituição, que é referência no combate ao câncer em Santa Catarina, passa por uma situação crítica por falta de recursos. Na manifestação, eles pediram empenho do governo para a solução do problema. Muito bem, agora 12h39. O pessoal está participando conosco através do nosso WhatsApp, no 489-9608-7554. Recado também que chega através da nossa fanpage no Facebook, no /Meio-Dia Catarina. Quem está interagindo conosco aqui, só deixa eu ver o nome dele, através da nossa fanpage do Facebook, é o Maurício Creusch. Ele está dizendo assim: olá, bom dia, quero mandar um abraço para Biguaçu e para Florianópolis. Tá mandado um abraço aí para você, seu Maurício Creusch, e também para os municípios de Biguaçu e para Florianópolis. Então você fica à vontade também de casa aí para interagir conosco através das nossas redes sociais. E a maré alta causou estragos nos últimos dias em 5 praias aqui da capital. Com orlas praticamente destruídas pela água, a Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência. E o que isso pode ajudar a nossa cidade e os pontos atingidos? Entenda na reportagem de Cibele Fávero. O cenário mudou. Os vestígios do impacto da força do mar e do volume constante de água na orla estão nas 5 praias atingidas na capital. São estruturas danificadas, acessos destruídos e diminuição da faixa de areia. Matadeiro e Caldeira do Morro das Pedras, no sul da ilha.
Praia Brava, Praia dos Ingleses e Canasvieiras aqui no norte da ilha. As 5 registraram os danos mais graves nos últimos dias. A maré alta é registrada desde maio em Florianópolis, mas até então a ressaca não tinha sido tão forte. O que aconteceu é o seguinte, então, nós já tínhamos as ressacas acontecendo em uma escala menor, principalmente mais no sul de Santa Catarina, e agora com essa mudança de padrão de circulação atmosférica e consequentemente reflexo do mar, nós tivemos um acréscimo. A água subiu e essas ondas quebraram um pouco mais junto ao continente. Os prejuízos preocupam a prefeitura, que precisa recuperar os locais antes da temporada de verão. O balanço dos estragos foi feito pela Defesa Civil do município. O decreto de situação de emergência para solicitar recursos federais também foi emitido. Nós tivemos a reunião ontem com o secretário nacional de Defesa Civil, tendo em vista o volume financeiro de prejuízo ser bastante volumoso, né? E estamos aí solicitando junto ao Ministério da Integração, através da Secretaria Nacional, esses volumes financeiros para a gente poder recuperar a praia para o verão. O grande volume de água concentrado na orla, combinado à sequência de ondas curtas que causou tantos estragos, é influenciado pela presença de um ciclone no oceano, que já está se afastando, mas ainda assim, de maneira menos intensa, a maré alta pode continuar ocorrendo. Esse sistema, por exemplo, de baixa pressão ciclone está se afastando, então essa subida do mar devido a esse empilhamento da água na costa, ele cessa. Mas o padrão de vento de nordeste e as ondas de leste, que geralmente estão causando as principais ressacas hoje na Santa Catarina, ele mantém. Pois é, um assunto que a gente até comentou ontem aqui sobre o tamanho da faixa de areia, né, em determinadas praias da capital, Canasvieiras e, por exemplo, determinados trechos da Praia dos Ingleses, principalmente lá para o canto direito, onde a faixa de areia é simplesmente... Relaxa, produção, estou vendo o horário. Onde realmente a faixa de areia é ridícula, né, e alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita, porque simplesmente deixar acontecer daquela maneira, você não vai, obviamente, derrubar os prédios, os hotéis que estão ali, as construções que hoje estão. Agora, o alargamento da faixa de areia, que é uma tecnologia extremamente simples e usada em qualquer país, né, seria a única solução no momento, para evitar tragédias como essa e principalmente para dar mais conforto para quem frequenta a praia. E veja a seguir, conheça a história de Ivanete, uma baiana que chegou em Florianópolis sem saber ler e escrever, e estabeleceu ser alfabetizada como prioridade. E agora, veja só, ela escreve um livro. Uma rápida parada e na sequência tem essa matéria que está espetacular. A gente volta já. Voltamos com o Meio Dia Catarina, mandar um grande abraço pro França, lá do bairro Rio Grande, em Palhoça, que está nos assistindo. Obrigado, França, pela sua audiência. E você vai conhecer agora uma daquelas histórias de arrepiar, emocionar e nos inspirar. A Ivanete é uma baiana que chegou em Florianópolis sem saber ler e escrever. Então, com 47 anos, ela estabeleceu como prioridade ser alfabetizada. E agora escreve um livro. E detalhe, viu? Ivanete foi despedida de um emprego, pois não aceitou trocar o horário de trabalho. Caso ela fizesse isso, veja só, teria que parar de estudar. Acompanhe agora essa história espetacular na reportagem de Lucas Miranda e do cinegrafista Leonardo dos Santos. O impulso inicial foi a coragem e a vontade de buscar uma vida diferente. Ivanete é natural de Salvador e vivia numa situação difícil com seus 7 filhos, até que tomou a decisão de deixar tudo para trás para ver como seria a vida em Florianópolis, inicialmente por 6 meses. Para mim foi o pior momento da minha vida, porque tipo assim, sair da cidade onde você nasceu e se criou para ir para um lugar que você não conhece ninguém, não é fácil. E assim, o pior de tudo é ter que sair e deixar meus filhos, que coisa que eu nunca tinha feito na vida, me separar dos meus filhos. Para mim foi o pior momento, porque sair assim, deixar eles, e assim, quando eu peguei o carro foi me pegar assim na minha porta, na porta de casa, eles arrodearam todos, ao redor do carro, todos eles chorando. Depois de trazer seus filhos e se estabelecer em Floripa, um dos filhos de Ivanete ingressou na EJA, Educação para Jovens, Adultos e Idosos. Ivanete, então com 47 anos, despertou para a realização de um antigo sonho,
aprender a ler e escrever. Me matriculei e comecei a estudar. Mas só que era assim, era bem difícil, porque eu não sabia nada. Os professores tinham uma paciência comigo que, meu Deus. Aí comecei fazendo pesquisa, comecei me interessando mais ainda. No começo da pesquisa, meu Deus, já estava bem, um pouquinho desenvolvida, porque a gente tem que escrever, querendo ou não, tem que aprender, porque a nossa pesquisa é nós que faz toda, ele só vai ensinando como é que a gente fazer, e a gente é quem tem que montar ela todinha. E aí eu fui pegando o gosto. Não foi fácil, mas ela colocou o objetivo como prioridade na vida. Ia para a escola um dia sim, um dia não. Até que os horários com o emprego de serviços gerais no hospital confrontaram com os horários dos estudos. E aí foi quando eles quiseram trocar. Aí você vai trocar, eu digo, não vou. A gente não está te pedindo, a gente está te dando uma ordem que a partir de tal data você vai ficar nesse horário, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu digo, pois é, então vamos ver. Deixar de estudar eu não vou deixar por causa que vocês querem. Ou vocês me botam para a rua, ou então vocês vão me deixar no meu horário. A gente não vai te despedir. Eu digo, então tá certo, então vocês vão ter que me aguentar, porque todo dia eu vou ficar no mesmo horário. E aí eu digo, se vocês quiserem me botar para a rua, vocês podem me botar. Agora, deixar de estudar eu não vou. E aí foi quando eles me botaram para a rua mesmo, de verdade. Atualmente, Ivanete mora na Trindade, no Morro da Penitenciária, e está procurando emprego. Mas depois de aprender a ler e escrever, começou a perseguir um novo sonho: escrever um livro contando sua história de vida. Eu vou contar a história da minha vida, que é melhor. Eu sempre quis isso, porque, tipo assim, todo mundo que eu vejo, eu quero contar um pouco assim, tipo, as pessoas estão reclamando, assim, das coisas que passam. Aí eu, não, gente, pensa na minha vida, assim, que eu passei isso, isso, isso. Aí eu quero contar um pouco para o povo ver que tudo é possível, né, aquilo que quer. Ah, eu vou fazer um livro. Ah, mas eles riam de mim. Ah, você vai contar o quê? A história da sua vida, de onde a senhora veio, lá na Bahia, não sei o quê. Porque lá na Bahia a gente, tipo, quando eu tinha 4 filhos, daí o meu marido era só vivia bêbado, sabe? E aí dentro da casa do meu pai não queria a gente de jeito nenhum, além de ter os filhos e ele bêbado. Aí meu pai botou a gente pra fora. A gente não tinha pra onde ir. Daí eu peguei eles tudo e fui morar debaixo de um pé de buzeiro, debaixo de um pé de pau. Moramos 3 semanas lá. E foi daí que eu fui sair de lá desse lugar onde a gente morava e fui pra outra cidade, onde eu terminei de criar eles. E aí, toda vez que eu ia fazer, eu começava a falar para eles, eu estou fazendo um livro, a história da minha vida. A senhora está contando a história do Embuzeiro, não, mas é claro que ela está entrando no meio, na primeira parte. O livro já está quase pronto, mas Ivonete ainda precisa voltar para Salvador e fazer as fotos do lugar onde nasceu e onde a história começou. O incentivo da EJA e dos familiares foi fundamental, mas o principal foi a força de vontade, que pode inspirar muita gente a seguir seu sonho, não importa a idade. Ah, mas não adianta sonhar, claro que adianta. Eu posso não chegar onde eu quero, mas eu nunca vou deixar de sonhar, nunca. Porque eu digo para eles, quem sou eu sem o meu sonho? O meu sonho que me faz eu levantar todo dia, me faz eu andar. Porque a gente sonha de ser alguém na vida um dia. Como ninguém sabe, né? Mas um dia eu creio que eu chego lá. Eu não digo que seja um orgulho assim, mas que seja... Para mim está sendo bem legal. Uma história sensacional que, graças à EJA, acabou se concretizando. A gente está aqui na presença do secretário municipal de Educação de Florianópolis, o Maurício Fernandes Pereira. Secretário, boa tarde, obrigado pela sua presença, antes de mais nada. E aí a educação sendo utilizada de fato como uma ferramenta de inclusão. Eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente, e o que é muito falado também, né? Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste. Esse é um belo exemplo da educação transformando e a educação dando dignidade às pessoas. O exemplo dela é um exemplo extraordinário. E eu já falei para ela que nós vamos, inclusive, publicar o livro dela, vamos fazer um belo evento, porque ela merece. Merece por quê? Pela força de vontade que ela tem. Muitas vezes você coloca as tuas dificuldades como a tua muleta e acaba não fazendo nada. Exato. Então, uma das nossas prioridades na educação, que o nosso prefeito Jean Loureiro tem colocado, é justamente a educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos proporciona com que aquelas pessoas que num dado momento da sua vida, por diversos motivos, não tiveram a oportunidade de estudar, hoje podem estudar. E nós temos feito isso. Nós abrimos recentemente na Chico Mendes um novo núcleo de educação de jovens e adultos. Tive lá e chorei, né? Por quê? Porque o menino, quando a gente depois de fazer a abertura, a gente perguntou, algum aluno quer falar alguma coisa? E o aluno disse assim, eu quero dizer obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando.
né? Então, isso comove a gente, porque são pessoas que estavam à margem da sociedade. E a educação realmente transforma a vida das pessoas. Olha agora o exemplo da Ivanete para os seus filhos, inclusive, que ela tem vários, né? Para os seus filhos. Ela é o grande exemplo. O exemplo não pode ser de discurso, o exemplo precisa ser de palavras. Quando ela fala do chefe dela, que ela fez opção por estudar e sair do emprego, provavelmente o chefe dela fala que a educação é importante. Importante todo mundo sabe. Agora, se o chefe dela dissesse que a educação era uma prioridade, provavelmente o chefe dela ia conhecer o caso e ia oportunizar que ela pudesse continuar os seus estudos. Eu não sei se um dia ela vai falar o nome dele, ele deve estar preocupado agora, né? Eu brinquei com ela, vamos convidá-lo para o lançamento do livro, até porque de repente ele tomou uma decisão, também cada um sabe as coisas na sua vida, né? Sim, sim. Secretário, exatamente desse fato onde ela acabou sendo demitida porque estabeleceu como prioridade o estudo, precisou, né? Soa como quase uma coisa absurda, pois pelo contrário, como você estava falando, da questão da necessidade de um incentivo, o que a gente vê nas grandes corporações de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A gente vê isso aqui no Brasil. Os empresários, eles incentivam a educação. E ali não, tem que fazer escolha pela educação. Mas aí a gente tem que ter também uma certa cuidado com isso, porque é o seguinte, muitas vezes a educação que se incentiva é a educação enquanto pós-graduação, é outro nível, né? Exato. E a gente às vezes esquece que coisas simples como uma educação de jovens e adultos, simples para quem? Para nós, né? Porque nós sabemos ler. Agora, para ela, olha a transformação. Na vida. E a vida hoje, nós hoje temos 1.400 alunos na educação de jovens e adultos no município, atendendo em 15 locais. Então é a transformação e a cidadania sendo levada para tantas pessoas. Secretário, parabéns pelo seu trabalho, que a gente possa, por aqui, no Meio-Dia Catarina, mostrar muitas outras Ivanetes, né? E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e siga firme no desenvolvimento do projeto, não só do EJA, quanto tantos outros. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês. E o Meio-Dia Catarina dá uma rápida parada, depois do intervalo tem muito mais agora, 12h55. Fique conosco. Meio-dia 57. Veja só, a semana começou com muita cultura e arte em Videira, no meio oeste do estado. Até sexta-feira acontece por lá o Festival Escolar de Teatro. São apresentações para os mais variados gostos. O 4º Festival de Teatro começou ontem e vai até sexta-feira, dia 22, a partir das 17h30, no Centro de Eventos Vitória, o Sevilla, em Videira. Serão 19 espetáculos, apresentando muita diversidade de temas, podendo ir do riso às lágrimas em questão de segundos. A preparação começou desde maio, então a gente faz algumas oficinas, a Secretaria de Turismo e Cultura aqui da cidade oferece algumas oficinas preparatórias. Nelas vêm os professores das escolas interessadas em participar, recebem toda uma formação. Desta formação eles voltam para suas escolas e montam os seus espetáculos. Então a gente vai ter musicais, contação de histórias, comédias, dramas, tragédias, é uma mistura. O Sevilla estava lotado. Todos queriam acompanhar de perto os espetáculos. É proibido proibir, a megera indomada, corre que o papai vem aí. Mas antes, nos bastidores, os últimos retoques na maquiagem e os atores, se concessores, também viraram atores. E se concentrar, repensar nas falas, no personagem, e criar inspiração no personagem. No palco, a desenvoltura era tanta que os alunos pareciam dominar a arte nos palcos. O incentivo à cultura proporciona o resgate de valores e o conhecimento mútuo, incentivando a leitura. Totalmente. As artes cênicas, se inserem no contexto do município com bastante força esse ano. Conseguimos criar 2 grupos municipais de teatro, um adulto e um infanto-juvenil, que também estreiam no festival. Nós temos envolvidos aqui 330 alunos atores, jovens atores. Temos também uma equipe técnica de 50 profissionais, entre professores, diretores e técnica mesmo, luz, som, iluminação. Até sexta-feira, todas as noites haverá apresentações com entrada franca.
E o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde de terça-feira e até amanhã novamente a partir das 12h30. Até lá!